E nós percebemos hoje como o mundo está, né? E eu quero dizer essa noite que Deus dá um presente precioso para todas. Deus deu um presente precioso para todas nós que somos mãe. E para Dani, Deus está dando a Valentina um presente também precioso nas mãos do Senhor. E quando nós ganhamos um presente, o que nós fazemos? Nós cuidamos, nós amamos, nós cercamos de carinho, nós aceitamos, nós queremos o bem desse presente, não é verdade? Quando nós ganhamos um presente. Eu quero colocar... Tá tudo bem aí, ô Eric? Tá difícil? Mas vai chegar lá. É que eu preparei um vídeo. Eu vi um vídeo, né, que eu gostei bastante. O Eric, ele tá vendo lá, né? Quando estiver pronto, você me dá um alô, tá, Eric? Então, falando do presente, que quando Deus dá o presente, que é o filho, nós não podemos ser omissos, né, relapsos com esse presente. Nós temos que cuidar, e cuidar muito bem, porque na verdade Deus está dando a herança dele para nós. Então nós temos que cuidar muito bem desse presente, da herança de Deus, com todo amor e carinho. E eu separei aqui uns pontos, né, sobre a educação de filhos. O primeiro passo para a gente cuidar bem é educar os filhos. Não é verdade? Hoje, nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade corrompida pelo pecado, os valores invertidos, né? Nós aqui na igreja nós aprendemos o que é certo, mas o mundo aí fora, ele está para ensinar o que é errado, o que está fora da palavra de Deus. Então nós temos que educar os nossos filhos. Ontem, eu e meu marido, nós fomos numa palestra na Igreja Batista Itapema, uma palestra para casais. E sempre quando tem palestras, nós assim, a Dani até viu, né, que a gente veio meia-noite aqui encher o saco da Dani. A gente sempre vai para aprender de Deus, porque a gente quer o melhor para o nosso casamento e para os nossos filhos. E quanto mais você vai, mais você aprende. E foi uma correria, porque dia de semana nós trabalhamos, né? E aí eu até achei que a gente não ia, porque o Jailson chegou atrasado, tudo, e aquela correria. Mas eu falei, eu estava sentindo o desejo de ir. E eu falei para Deus, Senhor, fala comigo. Mas eu falei para Deus falar comigo em relação à nossa família, né, tudo. E quando chegou lá, o preletor, ele começou a falar, eu pensei que era só sobre casais, ele começou a falar de filhos também. É claro, não tem como tirar os filhos fora, mas tem palestras que é direcionada só aos casais. Ele começou a falar de filhos. E como essa mensagem de hoje é uma coxa de retalhos, e desde o dia que a Dani falou para mim trazer a palavra, Deus foi falando comigo a cada dia, e eu achei interessante que o palestrante ontem ele falou assim, que nós temos que ser bom em tudo. Boa esposa, bom marido, bom filho, boa mãe, bom pai. E nós temos que ser bons na criação e educação dos filhos. Então isso me chamou a atenção quando ele falou. Porque quando fala criar, eu achei que criar e educar era a mesma coisa na minha mente. A gente fala assim, estou criando meu filho no caminho de Deus. Estou educando meu filho no caminho de Deus. Para mim, é a mesma coisa. Mas quando ele falou criar e educar, aí eu falei, opa, tem alguma coisa aí. O Espírito Santo me chamou a atenção disso. E aí, quando eu saí de lá, até falei pro Jailson, né? A gente foi, é claro, colocar em prática, saímos para namorar, tudo, levamos o lanchinho das crianças, é claro, não podia faltar. Deixamos em casa e saímos para colocar em prática. E fomos passear. Enquanto a gente estava indo, eu comecei a falar pro Jailson, nossa, interessante aquilo, criar e educar, o que o palestrante falou. E aí Deus começou a falar que as crianças hoje, elas são criadas, mas elas não são educadas. Os pais, eles criam, mas eles não educam. Aí eu comecei a entender que criar é você dar o básico para o seu filho para ele se desenvolver. E Deus começou a falar
nesse sentido para mim. Você dá o vestimento, você dá o sapato, você dá uma boa escola, você cuida dele. Cuidar, criar. Agora, educar é outra coisa. Educar é mais fundo, vai além, né? Educar, eu comecei a refletir nisso. Educar é você estar vivendo o cotidiano do seu filho. É você estar todo momento com ele. É dialogar, é mostrar, é direcionar o seu filho. É acompanhar, é estar junto com seu filho, é estar atento para ensinar, trazer o ensinamento para a vida da criança. Sabe por quê? Porque hoje a televisão, a internet, o Google, o WhatsApp, os amigos estão todo o tempo ensinando o seu filho, todos os tempos. Então nós temos que ir além, nós temos que correr na frente disso. Porque a tecnologia está avançada, e nós? Será que nós estamos avançados para educar? Até eu mesma fiquei me perguntando isso. Então nós temos que refletir nisso. Porque o mundo, ele está aí para tragar. E nós vamos deixar o mundo tragar o bem precioso de Deus, que Deus nos dá? Quando nós temos o bebê é tudo para nós ali, né? Nossa, nós ficamos maravilhados, mas nós não imaginamos, viu, Dani, o trabalho que dá. Eu sou perita porque eu tenho duas, é duplo, né? Então, a cada dia eu vou aprendendo a lidar com a Melissa e com a Melody. E eu vou falar que é difícil, mas Deus, Ele dá graça para os filhos dele, para educar. Porque criar é fácil, criar você deixa lá, ó, você coloca a roupa, você coloca o sapato, tá bom, você está criando. Ele vai se desenvolver, vai ter saúde e tá bom. Mas não é só isso, é muito mais além, muito mais. A Bíblia fala, um versículo que é muito conhecido também, e que foi muito falado no meu chá de bebê. A pastora Sandra, ela pregou no meu chá de bebê. E eu tenho o vídeo, faz tempo, né? Só foi o da Melissa eu não lembro. Mas o da Melody eu lembro que você pregou. Da Melissa você também pregou, mas eu não gravei. Então eu esqueci. Ficou no coração. Tá perdoado. Só que o da Melody eu lembro bem, porque eu tenho o vídeo e outro dia eu estava até assistindo o vídeo e foi bem na hora que a gente começou a conversar. E esse versículo ficou no meu coração, Provérbios 22:6, eu vou ler para vocês. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Então a Bíblia está falando o quê? Criar a criança no caminho que deve andar, ensinar, educar a criança no caminho que deve andar. E quando ela estiver mais velha, ela não vai se desviar. Porque você está educando todo dia, todo momento. E ela não vai se desviar do quê? Ela não vai se desviar da palavra de Deus. Ela vai ter condutas morais. Ela vai desenvolver o respeito. Ela vai desenvolver a ética, a hospitalidade, a cordialidade, o amor ao próximo, entre outros. Ela não vai se desviar disso, porque você ensinou. Você se cansou ali, várias vezes ali, ensinando, batendo na mesma tecla. Então, se você ensinar, a Bíblia afirma que ela não vai se desviar. E às vezes a gente não entende, mas por que tem filho de crente que vem na igreja e depois se desvia? O papel de ensinar não é da igreja. Vocês podem até achar uma coisa estranha, mas é da mãe e do pai. Porque Deus, Ele deu exclusivamente essa tarefa para a mãe e para o pai. A criança tem que vir educada. Filho, você vai para a igreja, mas você não vai ficar correndo. Você vai ficar lá na escolinha, aprender a palavra de Deus. Se você educa dessa forma, ele vai fazer, ele vai
O meu marido, Jair, quando ia na igreja católica, com a mãe dele, a mãe se saía, arrumava eles bonitinho e falava: vocês não, vai no banheiro antes, porque lá vocês não vão ficar saindo. E eles foram educados assim. Então, como o pessoal fala, tudo é educação, né? Vamos então continuar aqui. Hoje eu percebo, irmãos, irmãs, a falta de limite das crianças. Eu, mais do que nunca, né? Só alguns anos trabalhando com criança, alguns poucos, quase nada, né? Trabalhando com criança no dia a dia. E eu percebo a falta de limite das crianças. A criança, ela tem que ser ensinada, senão ela não vai saber, irmãos. A criança, a Valentina, ela não vai nascer sabendo. Tem que ensinar. Tem que ensinar. Sempre. Desde pequenininho. Aí vocês... Porque essa falta de limite, eu vou falar para vocês, não vai ser só na sua casa. Vai ficar feio. Você vai para o mercado, ela vai se espernear, se jogar no chão e vai querer aquilo. Que não, sua mãe falou, não tenho dinheiro agora. Vai se jogar no banco, que nem outro dia tinha uma criança se batendo lá no banco. Parecia que estava tendo alguma coisa lá. Falta de limite. Não tem limite. Na escola, o aluno ele entra na sala e ele quer sair sem pedir autorização. Sem pedir permissão. Ele quer sair e acabou. Falta de limite. Hoje as crianças estão assim, tendo falta de limite. E a gente pode dizer assim, a criança era um processo em aprendizagem. Se você não ensinar, ela não vai aprender, ela não vai saber. Ela vai aprender com os coleguinhas na rua. Ela vai aprender muitas vezes por uma influência que não é boa. Então hoje em dia, as crianças, elas estão sendo criadas, mas não educadas, né? Hoje os pais, eles não estão dispostos a ensinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque ensinar cansa. Cansa. Eu sei porque eu tenho duas e como cansa. É o dia inteiro, imagine eu buzinando o dia inteiro no ouvido da Melissa e da Melody. É muito chato. E o Jailson então, até eu fico cansada de ouvir tanta coisa o dia inteiro. Arruma isso, pega aquilo, você bagunçou, agora você arruma. Você tem que arrumar, você tem que manter arrumado, é o seu quarto. Imagine isso o dia inteiro. Você jogou a roupa lá no meio do chão, lá no banheiro, vai lá pegar. O dia inteiro, eu e o Jailson falando. E é cansativo, irmãos, mas elas estão aprendendo. Nós vemos progresso. Vai chegar uma hora, em nome de Jesus, que nós não vamos precisar mais falar. Pega a roupa, guarda. Eu achei interessante o palestrante de ontem falando isso também, que diz que o filho dele está na faculdade e diz que o quarto do menino é impecável. É um rapaz, quarto arrumado, as roupas tudo dobradinha, tudo, ele dobra tudo, deixa tudo arrumadinho. Mas por quê? Porque teve uma persistência, teve uma perseverança, né? Então, é isso que Deus trouxe hoje, mas tem mais. Vamos para o passo da educação. O que acontece com os pais? Os pais, eles falam assim que não tem tempo. Realmente, hoje o pai e a mãe trabalham fora. Eu trabalho fora. E eu mais do que nunca, porque eu trabalho 12 horas fora. Eu acordo 4h40 da manhã e eu chego 7 horas da noite. Como que eu vou educar a Melissa e a Melody? E o Jailson também. Ele sai no mesmo horário que eu e ele volta 1 hora depois de mim. Então, como que eu educo? Eu educo no momento que eu chego. No momento que eu chego em casa, coloquei o pé, até eu dormir, estou educando. Eu chego cansada, viu? Mas eu queria a Melissa e a Melody, então eu tenho que educar. E não presente de Deus, então eu tenho que ensinar. E elas não estão, é claro, a gente não pode, elas não estão no padrão de beleza, vamos dizer assim. Elas não estão certinhas. E é claro, a obra é de pouco em pouco, né? Elas vão errando, a gente vai conversando, vai acertando. Elas ainda não estão no padrão. E só que é construindo, né? É construindo. Cada dia você vai ensinando. Vai ensinando até que ela fique daquele modo que você espera. Tudo com muito amor e carinho.
Então, muitas vezes, o que acontece, que eu percebo, que a criança, ela fica com os avós, não falando mal de avó, viu? Viu a avó Sandra, a avó Lena e as outras avós aí, não falando mal de avó, jamais. Porque na minha casa também tem a vovó, minha mãe, que cuida muito bem da Melissa e da Melody, cuida, só que não educa. Quando ela está muito estressada aqui, quando eu chego, ela fala: ai, mas eu não estou aguentando mais a Melody fez isso, deixou. E não adianta eu falar: mãe, fala para ela juntar os brinquedos, por que ela está estressada? Dá um. Vou falar: pode dar um tapinha na bunda, porque a gente não pode falar, né? Não pode falar, porque senão eu vou ser presa, tá? Por favor, não grava. Não grava, porque senão eu vou ser presa. Vão me tirar daqui e vão me levar para cadeia. Não pode dar um tapinha na bunda da criança. Não pode. E eu falo pra minha mãe: dá. Vem na poupancinha ali. Só que dá com amor e carinho pra não machucar. Claro, a avó não vai fazer, é mais fácil eu dar uma mais pesada que a avó. E a avó, outro dia ameaçou. A avó falou: ah, eu vou pegar o chinelo e aí vocês vão ver. Mas só ameaçou. Eu falei: olha, eu achei que ia sair. E não saiu. Então, gente, vó é uma bênção. Então, mas tá certo, porque quem tem que educar, gente? Não o pai e a mãe? Deus deu essa responsabilidade exclusivamente para o pai e para a mãe, para a Daniele e para o Bruno. Vocês vão educar a Valentina. Entendeu, Daniele? Quando a pastora Sandra vier se meter, já sabe. E a Lena também, quando vier se meter, eu e o Bruno. Eu lembro algumas coisas que minha mãe aprontou, quando a Melissa era pequenininha, ela aprontou feio. Um dia eu fui dar uns tapinhas na poupança da Melissa, que ela aprontou uma, que a Melissa era uma bênção. Só eu sabia quem era a Melissa. E aí eu dei uns tapinhas fortes na bundinha dela, e aí o que aconteceu? Minha mãe veio correndo: você vai matar a menina! Você vai matar sua filha, que isso? Nossa, eu me senti a pior das mães, né? Mas eu continuei e falei: você nunca mais faça isso, nunca mais. E ela nunca mais aprontou, porque ela pegou, eu levei uma visita para fora do portão, assim, conversando, a visita estava indo, tchau. E a Melissa: mas eu posso atravessar a rua? E a gente morava de esquina. E eu falei: não. Na hora que eu falei não, acho que ela entendeu sim, ela correu. E às vezes virava umas motos assim com tudo, na esquina, e carro, e ela foi pro outro lado. Daí eu peguei o chinelo, falei: vem, Melissa. Não fica com vergonha não, ela sabe que eu falo isso sempre pra ela. E ela tinha 3 anos assim. Falei: vem, Mel, vem. E ela veio. Quando ela chegou, eu dei uns tapinha bons, uma chineladinha boa na poupança. Eu falei: agora você nunca mais faça isso. Porque era muito perigoso aquela rua. Eu fiquei desesperada, porque eu ficava olhando se ela vinha, se ela não vinha, se vinha uma moto, se vinha um carro, e eu: espera, não, espera. Sabe, você fica desesperado. E bicicleta também, que tem muito aqui nesse lugar. E aí eu dei aqueles tapinha bem dado, e minha mãe achou que eu estava matando a menina. Mas é normal, é de vó, vamos relevar. Ainda bem que minha mãe não veio. Bom, vamos lá. Minha tia tá aí, né? Minha tia tá aí, depois ela conta. Tá filmando? Não mostra não, senão ela vai achar ruim comigo. Vamos ver aqui. Então, como eu estava falando, a educação não pode ser transferida para os avós. A mãe e o pai devem educar os seus filhos. E muitas vezes, como eu falei, o pai fala que não tem tempo, a mãe fala que não tem tempo, né? Mas tem sim. Arruma um tempinho que consegue. E quando, Daniela, que nós devemos educar nossos filhos? Você sabe, Dani? Sabe desde quando? Tem uma idade? Hã? Você acha que não? Alguém sabe desde quando nós começamos a ensinar? Vamos falar em ensinar. Alguém sabe? Quem falou barriga? Oh, parabéns, o Eric, foi um menino, um rapaz. Tamires, parabéns, o Eric está aprovado para o casamento. Parabéns, Eric, gostei. Então, desde o ventre da mãe, nós ensinamos o filho.
E aí vocês vão falar, ele está ficando doida. Como que eu vou ensinar meu filho desde a barriga? Irmãos, eu vou falar, eu estudo a palavra, hoje eu faço educação especial, para trabalhar com crianças especiais, porque eu tenho muitos alunos em Santos assim. Então eu tinha que me preparar. E eu voltei para a faculdade para fazer pós-graduação. E o que nós aprendemos mais é psicologia. Então eu fico debatendo com a pastora Sandra, conversando com ela sobre autores, tudo que parece muito o que eu estou estudando com o que ela estuda. E tem coisas que ela tem a resposta, que eu não sei, eu pergunto e ela me fala. Ela está mais avançada do que eu. Então, eu peguei um artigo de uma terapeuta, uma psicóloga chamada Mônica Lemos. E olha o que ela fala. Prestem atenção. O espaço quentinho e protegido na barriga da mãe não é um mundo isolado. Mesmo antes de nascer, o bebê pode sentir e escutar o que se passa com a mãe. Melhor do que saber que suas conversas com ele são ouvidas e que esses momentos dedicados a seu filho se refletem no desenvolvimento dele e, acredite, até no comportamento futuro da criança. Falar, acariciar a barriga, cantar e ouvir música são gestos percebidos pelo bebê, ainda no útero. Esses momentos passam ao pequenino a sensação de tranquilidade e segurança e ajudam a estabelecer um vínculo ainda mais próximo com a mãe e o mundo que o cerca. Só isso já seria o bastante para dar toda a atenção para a barriga. Outra, o bebê estimulado desde a barriga com carinho, música e conversas tem uma capacidade maior de aprender na infância. E seu comportamento social é mais adequado, conta a terapeuta Mônica Lemos, da Universidade de Brasília. Então é importante e você pode ensinar o seu bebê desde o ventre. E quando eu fiquei grávida da Melissa, eu fazia muito isso. E da Melody também. Eu cantava, eu lia a Bíblia, eu falava, quem olhasse falava, ela tá louca. Mas eu entrava dentro do quarto, eu falava assim, Melissa, a mamãe vai ler a Bíblia. E eu lia a Bíblia para ela. Irmãos, ela ama a palavra de Deus.